Histórias familiares às vezes escondem, atrás de portas fechadas, coisas difíceis de imaginar para pessoas de fora. O que começa como um lindo conto de fadas pode se desenvolver de maneira totalmente inesperada. Este foi exatamente o destino do casal Winkler, cuja vida em comum se tornou a personagem principal no final dramático de sua história matrimonial. Hoje, tentamos entender esses eventos complexos que mudaram para sempre a vida desta família. A história começou em novembro de 1974 na pequena cidade de Huntington, Tennessee. Ali nasceu o filho mais novo, Matthew, na família Winkler. Seu irmão mais velho se chamava Daniel. A cidade onde moravam era muito pequena, menos de 5.000 habitantes. Mas a família Winkler ocupava uma posição especial ali. Sua dinastia esteve ligada à igreja por 3 gerações. O avô de Matthew não apenas servia na igreja, mas também dirigia uma escola de pregadores e escreveu várias obras sobre teologia bíblica. O pai dos meninos, Dan, continuou a vocação familiar e começou seu caminho 5 anos antes do nascimento de seu filho mais novo. Ainda no ensino médio, Dan começou a construir uma pequena igreja que completou durante seus estudos universitários. Após se formar na universidade, conheceu sua futura esposa Diana. Em 1970, formaram uma família e logo os filhos nasceram. O ministério do pai exigia mudanças frequentes, inclusive para outros estados. Isto fortaleceu o caráter de todos os membros da família. Finalmente, os Winkler se estabeleceram em Austin, Texas. Aqui Matthew pôde finalmente frequentar o ensino médio em paz. O jovem se interessava por esportes, especialmente futebol, e treinava regularmente na academia. Sua natureza enérgica e habilidades criativas se expressavam em apresentações de fantoches na igreja. Seu caráter sociável e amigável o tornava popular entre seus colegas. Embora não brilhasse na escola como seu irmão mais velho, era respeitado na comunidade. Após a escola, seus pais o convidaram para servir na igreja, o que foi seu primeiro passo para o papel de pastor. Para sua educação posterior, Matthew escolheu a Universidade Fred Harmon, em Henderson, Tennessee, uma instituição moderna que atraía jovens com uma visão nova dos valores tradicionais. Por fora, a família parecia perfeita. Embora o pai mantivesse uma disciplina rigorosa e uma hierarquia clara, o que parecia razoável para a criação de 2 filhos. O ano de 1993 trouxe novas mudanças. A família mudou-se para Nashville, Tennessee, onde Dan serviu por 11 anos. Ali Matthew encontrou seu destino. A modesta, mas encantadora estudante Mary Carol Freeman, que era um pouco mais velha que ele. Seu romance se desenvolveu rapidamente. Após 3 meses, Mary apresentou seu amado aos seus pais. O jovem causou uma excelente impressão na família religiosa da jovem e recebeu sua bênção. Menos de 6 meses depois, Matthew a pediu em casamento. O casal selou seu relacionamento em 20 de abril de 1994. Na profundamente religiosa família Freeman de Knoxville, Tennessee, Mary nasceu em 1973. Seu pai, um pastor na Igreja de Cristo, tinha estabelecido regras rígidas na família que todos seguiam incondicionalmente. Com o tempo, a família cresceu. Patrícia nasceu. Ela enfrentou sérios desafios. Paralisia cerebral, meningite espinal e encefalite dificultaram seu desenvolvimento. Os pais fizeram todos os esforços para ajudar sua filha. Graças aos seus esforços, ela aprendeu a ler, mesmo que nem sempre entendesse o que lia. As irmãs eram inseparáveis. Mary até dormia ao lado de sua irmã mais nova para vigiar seu sono. Mary desenvolveu um caráter calmo e obediente. Durante seu tempo no ensino fundamental, a família deu um passo importante. Acolheu Shannon, de uma família numerosa. Seus irmãos viviam com outros pais adotivos. Mais tarde, todas as crianças foram reunidas com seus pais biológicos.
A primavera de 1987 trouxe uma provação difícil para a vida de Mary, então com 13 anos. Em 15 de abril, Patrícia sofreu um ataque cardíaco durante o banho. Após este evento, Mary começou a consultar um psicólogo escolar para lidar com sua dor emocional. Quando o pai soube disso, proibiu o especialista de trabalhar com sua filha e insistiu que apenas os pais deveriam ajudar a criança. Sem apoio profissional, Mary ficou sozinha com seus sentimentos, o que levou ao desenvolvimento de estresse pós-traumático e outras dificuldades emocionais. Ao mesmo tempo, a situação na família de origem de Shannon piorou e os serviços sociais removeram definitivamente as crianças. Os Winklers conseguiram adotar oficialmente não apenas Shannon, mas também todos os seus irmãos. Mary, como a mais velha, ajudava sua mãe de bom grado a cuidar dos mais novos. Logo Matt entrou na vida de Mary. Seu primeiro amor era tão forte que os jovens frequentemente perdiam aulas para se encontrar. Quando souberam da gravidez esperada, deixaram a escola e se casaram, mudando-se para um pequeno apartamento em Knoxville, não muito longe dos pais de Mary. Matt encontrou trabalho na construção civil. O esforço físico incomum e as novas responsabilidades familiares eram difíceis para ele. Ele mostrava crescente descontentamento ao lidar com sua esposa, que não entendia as razões de sua irritabilidade. Talvez o jovem sofresse por ter sido forçado a abandonar a escola e trabalhar. Enquanto seus colegas desfrutavam de uma juventude despreocupada, nos ombros de Matt pesava a responsabilidade de sustentar a família. Em uma pequena cidade, a família Winkler passou por provações difíceis. Matt, cansado de seu trabalho anterior, começou a procurar um novo emprego em sua terra natal. O destino colocou a família diante de uma séria provação. A mãe de Mary foi diagnosticada com uma doença grave. Ao mesmo tempo, Mary esperava seu segundo filho. Apesar de todos os esforços dos médicos da clínica especializada e do apoio dos familiares, a mãe de Mary deixou este mundo na primavera de 99. Tempos difíceis começaram para a grande família. Era difícil para o pai cuidar sozinho de 5 filhos. Os irmãos adotivos recorriam cada vez mais a Mary para obter apoio. Ela tentava ajudar, mas sua própria gravidez e o cuidado com a criança consumiam muita energia. No início do verão de 99, a jovem família Winkler decidiu encontrar seu próprio apartamento. As finanças eram limitadas, então escolheram uma pequena casa em construção na minúscula Pegram, onde viviam apenas 2.000 pessoas. A igreja onde Matt conseguiu um cargo como pastor ficava a 15 quilômetros. No momento do nascimento da segunda filha, a família já estava estabelecida na nova casa. Após o parto, Mary lutou com dificuldades emocionais. Além de cuidar de seus próprios filhos, ela continuava cuidando de seus irmãos adotivos. Seu temperamento instável causava descontentamento não apenas em Mary, mas também em Matt. O marido tinha um caráter dominante e insistia em suas regras, encontrando apoio em sua esposa. Mais tarde, a conexão de Mary com sua família se rompeu, provavelmente devido à pressão constante de seu lado e aos desejos de seu marido. Conhecidos descreviam Mary como uma pessoa modesta, caseira e um pouco incomum. Os contatos sociais eram difíceis para ela. Ela se mantinha distante e raramente se aproximava dos outros. Além disso, seu humor mudava frequentemente, o que podia provocar a desaprovação de seu marido. Sua ascensão profissional neste período adicionou tensões extras à família. Ambos os cônjuges passaram por tempos difíceis. Matthew decidiu se mudar para mais longe dos parentes de sua esposa para reduzir sua influência na vida familiar. Após a mudança de Pegram, o relacionamento do casal melhorou significativamente. Mary lembrava desta fase como difícil, mas estava feliz que ela e seu marido haviam superado as dificuldades e mantido a família unida. Eles compraram uma casa na pequena McMinnville vizinha.
Mary se preparava novamente para ser mãe e sonhava com uma família grande, como tinha em sua infância. Infelizmente, a gravidez foi interrompida prematuramente. No novo local estavam cercados por vizinhos amigáveis que ajudavam Mary nas tarefas domésticas. Eles tratavam as crianças Winkler com tanto carinho como se fossem seus próprios netos. Matthew desenvolvia sua carreira espiritual como pastor com sucesso, o que exigia viagens frequentes e longas ausências de casa. Ele esperava liderar a igreja local. Sua esposa decidiu apoiar o orçamento familiar e aceitou um emprego de meio período. Aos olhos do público, eles eram um casal religioso exemplar. Nessa época, Matthew também ensinava a Bíblia na escola cristã Boyd. Seus colegas apreciavam seu profissionalismo e sua capacidade de inspirar os membros da igreja a seguirem as tradições religiosas. Externamente, ele desfrutava de respeito geral. No entanto, colegas que trabalhavam próximos a ele notavam sua arrogância e a atmosfera tensa que se formava quando ele chegava ao escritório. Embora sua esposa lhe trouxesse o almoço diariamente, seu comportamento em relação a ela preocupava as pessoas ao redor. A secretária até se atreveu a expressar sua insatisfação a Matthew, pois considerava tal comportamento inadequado para um mentor espiritual. Mas ninguém suspeitava do que acontecia atrás das portas fechadas de sua casa, onde um lado muito diferente de seu caráter se revelava. A situação mudou quando uma marca no rosto de sua esposa foi notada na prefeitura. Isso causou preocupação entre os moradores. Ela o descreveu como um acidente e evitou explicações detalhadas. Começaram a circular conversas sobre o comportamento inadequado de Matthew em casa. Possivelmente isso afetou sua carreira. Em 2004, ele teve que deixar seu cargo como pastor. Em seu lugar, foi convidado outro pregador com reputação impecável. Isso afetou fortemente Matthew, que agora estava desempregado. A família Winkler decidiu se mudar para outra cidade para um novo começo. Lá, ele encontrou uma posição na igreja local. Nessa época, receberam uma notícia alegre. Mary estava esperando um bebê. No entanto, surgiram dificuldades também no novo local. Logo após a mudança, começaram desentendimentos com os vizinhos por causa de um cachorro atrás da cerca. Matthew estava preocupado com a segurança. Além disso, seu comportamento na nova igreja era muito diferente de seu cargo anterior. As pessoas ao redor o viam como um marido atencioso e amoroso, o chefe de uma família próspera. Ele se esforçava para manter essa imagem. Isso foi confirmado pelos amigos próximos da família Brad e Glenn, com quem os Winklers frequentemente passavam tempo. No aniversário de casamento do casal, Glenn e Brad falaram sobre a aquisição de equipamento de tiro para proteção. Mary mencionou sua experiência visitando o estande de tiro com seu marido. Eles também tinham tal dispositivo de proteção em casa, e o casal aprovava essa decisão de seus amigos. Mais tarde, eventos estranhos começaram a acontecer na família. Nessa época, Mary, que havia se tornado mãe recentemente, se matriculou na universidade pedagógica. Ela estava ansiosa para obter uma educação e começar uma carreira. Mary sonhava em se dedicar a ajudar crianças com necessidades especiais. Em 1º de dezembro de 2005, Mary recebeu uma carta incomum. Um cheque de loteria com um alto prêmio. Animada com essa sorte inesperada, ela arriscou um passo arriscado. Pegou dinheiro emprestado para pagar o prêmio do seguro e depois procurou o banco para uma quantia adicional, enquanto aguardava o pagamento do suposto prêmio. A realidade provou ser muito menos positiva. O cheque era falso. Tentando sair da situação difícil, Mary realizou uma transação bancária questionável de $6.500. Seu plano era simples demais e logo chamou a atenção da segurança do banco. No início de fevereiro de 2006, ficou claro que a transação financeira não havia passado na verificação. Procurando uma saída,
Mary alugou uma caixa postal e mudou seu endereço de correspondência no banco. Isso indicava sua intenção de repetir o esquema arriscado. Ela até abriu uma nova conta com dados de contato mínimos, apenas telefone celular e endereço postal. Na conta, havia apenas $100. Na agência bancária, Mary tentou sacar $7.000 para pagar sua dívida anterior. Depois disso, ela mudou o endereço de entrega para a nova caixa postal. Ao mesmo tempo, seu marido Matthew recebeu boas notícias de seu pai sobre a melhoria de sua situação financeira. Ele não suspeitava da situação difícil que sua esposa havia criado. A família havia quase liquidado suas dívidas, graças a uma compensação que Matthew recebeu após um incidente na rua alguns meses antes. Enquanto o chefe da família tentava consolidar sua situação financeira, sua esposa se envolvia em aventuras arriscadas. Parecia que ela estava tentando sinceramente corrigir a situação, mas só a tornava mais complicada. No dia seguinte, o banco contatou Mary. Explicaram que a operação violava a lei e que os fundos solicitados não estavam na conta. Os funcionários insistiram que ela deveria vir com seu marido para uma conversa com o gerente. Em vez de discutir o problema com seu marido, Mary continuou mantendo tudo em segredo. O gerente ofereceu um empréstimo de $5.000 para quitar as dívidas. No entanto, como era uma conta conjunta, Mary não podia tomar uma decisão sozinha. Ela saiu do banco sem uma solução para o problema. Mais tarde, o banco a contatou novamente e advertiu sobre uma possível denúncia às autoridades policiais. Foi oferecido novamente um empréstimo para resolver a situação com os cheques questionáveis. Mary prometeu pensar sobre a oferta. Enquanto ela refletia sobre a situação que havia surgido, algo imprevisto aconteceu. Em 22 de março de 2006, a família Winkler deveria participar de um importante serviço religioso. Os membros da igreja esperavam toda a família, os pais e suas 3 filhas, que normalmente passavam tempo com outras crianças durante o serviço. No entanto, no horário marcado, nenhum deles apareceu. Isso causou preocupação entre os membros da igreja, pois a devota família do pastor nunca havia perdido tais eventos antes. Após alguma espera, o ancião tentou ligar para eles em casa, mas sem sucesso. Este comportamento era totalmente atípico para servos da igreja, especialmente considerando que Matthew deveria fazer um sermão importante naquele dia. Os membros preocupados da igreja sentiram que algo estava errado. Um dos servos da igreja se dirigiu à casa de Matthew e Mary para verificar se estava tudo bem. As luzes estavam acesas na casa e a televisão estava ligada alto, mas ninguém respondia às campainhas e batidas. Quando o homem olhou pelas janelas, não conseguiu ver nada. Ele pediu ajuda aos vizinhos e outros colegas da igreja. Após uma longa busca, foram encontradas chaves reservas no edifício de manutenção. Por volta das 9 horas da noite, conseguiram entrar na casa. O que os servos da igreja viram os deixou em estado de choque. No quarto, encontraram Matthew imóvel. O pastor estava vestindo pijamas, o que indicava que o incidente aconteceu enquanto ele ainda dormia. Naquela época, o homem tinha 31 anos. Os servos da igreja imediatamente ligaram para o número de emergência 911. Os especialistas que chegaram examinaram a cena do crime. Os investigadores tiveram que pedir aos vizinhos curiosos que deixassem o local. Os investigadores começaram seu trabalho, embora a presença de pessoas não autorizadas dificultasse a busca por pistas. A ausência de Mary e das crianças, bem como do carro da família, causava especial preocupação. Seu paradeiro permanecia desconhecido. Os membros da igreja estavam preocupados com seu destino e não entendiam o que poderia ter acontecido com a família do pastor universalmente respeitado. Apesar de algumas características de personalidade, o casal Winkler sempre tratou bem seus semelhantes e desfrutava de merecido respeito na comunidade. As autoridades policiais iniciaram uma busca urgente por todos os membros da família preocupados com seu bem-estar. Naquele momento,
Ninguém suspeitava dos eventos reais naquela casa. Durante a investigação, os detetives descobriram irregularidades financeiras graves por parte de Mary. Sua reputação provou não ser tão impecável quanto parecia inicialmente. Essas descobertas mudaram o curso das investigações. A mulher agora não era mais vista apenas como uma possível vítima, mas também como suspeita de fraude documental. Imediatamente iniciou-se a busca por Mary, as crianças e seu veículo. Os especialistas conseguiram localizar seu telefone celular ainda no mesmo dia. O sinal vinha de Orange Beach, uma cidade costeira no Alabama, cerca de 600 quilômetros de sua casa. Os policiais locais receberam um alerta de busca. Em 23 de março, a minivan dos Winklers chamou a atenção das autoridades por uma manobra incorreta. Por volta das 19h30, 3 viaturas policiais cercaram o veículo de Mary em um estacionamento de supermercado. Os policiais procederam com extrema cautela, pois havia crianças no veículo. Mary estava ao volante. Durante sua prisão, ela manteve uma calma surpreendente. Ouviu seus direitos sem emoção e seguiu com as crianças para a delegacia. Dentro da minivan foi encontrado equipamento de caça, o mesmo que teve um papel no caso. As filhas de Mary, Patrícia de 8 anos, Mary Alice de 6 anos e Brianna de 1 ano, estavam em estado confuso. As meninas mais velhas contaram a mesma história. Um desconhecido havia invadido sua casa. Sua mãe se armou para se defender, mas o estranho feriu seu pai. Elas tiveram que fugir precipitadamente para escapar de uma perseguição. As meninas estavam convencidas de que seu pai estava recebendo tratamento médico. Mary indicou contatos entre os parentes que estavam dispostos a cuidar temporariamente das crianças. Em 2 dias, ela havia percorrido uma distância considerável com elas e organizado verdadeiras férias com visitas a piscinas e parques de diversões. Parecia que ela queria passar o máximo de tempo possível com as crianças antes do inevitável encontro com a polícia. No entanto, essas ações apenas pioraram sua situação. A situação parecia séria. Além de falsificação de documentos e perseguição criminal, ela precisava explicar as circunstâncias misteriosas na casa e a condição de seu marido. Na manhã seguinte à sua prisão, Mary decidiu contar sua versão dos eventos. Ela contou que houve um pequeno desentendimento com seu marido à noite, após o qual decidiram descansar em quartos separados. No armário havia um meio de autodefesa que depois se encontrou em suas mãos. Mary descreveu o acontecido como uma série de memórias nebulosas, como em uma névoa. Ela só se lembrava de um súbito estrondo alto e de seu marido escorregando da cama. A mulher enfatizou especialmente que não conseguia se lembrar exatamente como pegou o objeto e o que aconteceu depois, e não encontrou explicação para suas ações. A promotoria apresentou acusações graves. Graças à ajuda de seu pai, que hipotecou sua casa, Mary foi libertada após 5 meses mediante fiança de $750 mil. Enquanto aguardava a decisão judicial, mudou-se para Tennessee, onde trabalhou em uma lavanderia. Na opinião da acusação, as ações de Mary foram planejadas. Ela havia desativado o telefone celular de seu marido anteriormente, privando-o da possibilidade de pedir ajuda. Ela conhecia o local de armazenamento do meio de autodefesa na casa, que pegou sem impedimentos. Os investigadores estabeleceram o papel deste objeto no incidente. Apenas o motivo do ocorrido permaneceu obscuro. As pessoas se perguntavam o que havia acontecido com a quieta e gentil Mary e o que a havia levado a tais ações. Os moradores descreviam o pastor como uma pessoa íntegra. As crianças confirmaram que Matt era um pai carinhoso, que nunca mostrou agressão contra elas ou sua mãe. Não se ouviam conflitos sérios na família. Naquela noite, as crianças acordaram com um barulho alto e foram ver o que havia acontecido. Na esquina do corredor, as meninas notaram seu pai no chão, mas sua mãe, ao vê-las,
rapidamente fechou a porta diante delas. Elas não conseguiam compreender o ocorrido. A acusação suspeitava que Mary tinha dificuldades financeiras, que ela cuidadosamente escondia de seu marido. Isso não poderia continuar por muito tempo. Na próxima verificação dos documentos bancários, ele teria descoberto as discrepâncias. Provavelmente ele já havia descoberto a fraude ou ela decidiu agir preventivamente. As investigações revelaram que a história do cheque era apenas a ponta do iceberg. Mary havia enviado documentos falsificados para 5 bancos diferentes e realizado transações no valor de $17.500. Especialistas chamam este esquema de kiting de cheques. Este é um tipo especial de fraude financeira, onde uma pessoa aumenta artificialmente o saldo da conta usando fundos inexistentes no banco. Durante as investigações, foram encontradas testemunhas das conversas telefônicas entre Mary e os funcionários do banco. Os gerentes insistentemente pediram que ela viesse com seu marido para uma conversa sobre assuntos financeiros. É notável que os bancos tentaram encontrar uma solução pacífica, sem recorrer às autoridades policiais. Mary evitava essas reuniões e tentava esconder a situação de seu marido. Mais tarde, no tribunal, ela revogou seus depoimentos originais e os explicou como resultado de um estado de forte estresse. A defesa apresentou a versão de que as irregularidades financeiras foram cometidas pelo próprio marido, que, segundo suas palavras, mostrava comportamento despótico e forçava Mary a participar de transações duvidosas. Atenção especial foi dada aos detalhes técnicos do incidente. Os defensores apontaram que a preparação do objeto teria causado barulho suficiente para acordar uma pessoa dormindo. Consequentemente, ele foi preparado antecipadamente para uso. Os advogados enfatizaram que Mary não conhecia o estado do equipamento. Segundo sua versão, ela o pegou apenas para demonstrar a seriedade de suas intenções. No entanto, o promotor expressou dúvidas sobre a lógica desta explicação e questionou a praticidade de apontar um objeto perigoso para uma pessoa dormindo. No julgamento, Mary compartilhou detalhes de sua vida familiar. Ela apresentou evidências, uma peruca e sapatos de salto alto, que provocaram uma reação emocional nela diretamente no tribunal. Segundo suas palavras, seu marido controlava cada aspecto de sua vida, até mesmo a permissão para cortar o cabelo. Medo e vergonha a forçaram a permanecer em silêncio sobre isso. Mary relatou um regime rigoroso em casa e medidas duras para qualquer desvio das regras. Ela também expressou preocupação sobre possível comportamento inadequado de seu marido em relação a seus filhos. Ao descrever os eventos daquela manhã, Mary contou como foram acordados às 6 horas pelo choro da pequena Brianna de 1 ano. O marido irritado a acordou bruscamente e exigiu que acalmasse a filha. Quando a menina continuou chorando, ele foi ao quarto das crianças e pegou a pequena para fazê-la parar de chorar. Mary, preocupada com a saúde de sua filha, implorou para que ele a devolvesse. Depois que ele devolveu a pequena e voltou para o quarto, Mary colocou a filha na cama, pegou o objeto de tiro e foi para o quarto, onde ocorreu o incidente fatal. Segundo os relatos de Mary, os eventos daquela noite ficaram apenas fragmentados em sua memória. Primeiro, ela viu Matthew inesperadamente no chão ao lado da cama. Naquele momento, ela pensou que ele tinha apenas tropeçado e logo estaria furiosamente atrás dela. Com medo disso, Mary correu do quarto e se escondeu enquanto ouvia os sons na casa. Quando o silêncio se prolongou demais, ela voltou cautelosamente para ver o que havia acontecido. Só então ela percebeu o que havia acontecido de irreversível. Suas mãos seguravam o objeto de tiro familiar que havia sido comprado para autodefesa. Confusa e assustada, Mary acordou as crianças e saiu apressadamente da casa. Mais tarde, ela tentou explicar suas ações. Anos de pressão emocional, conflitos constantes e medo por seus filhos haviam levado a um obscurecimento da consciência. Naquela noite,
Matthew foi dormir como se nada tivesse acontecido depois de mais um ataque de raiva contra sua esposa e filhos. Foi a gota d'água. Mary fez o irreversível, sem estar consciente de suas ações naquele momento. No entanto, a acusação apresentou uma imagem completamente diferente dos eventos. O promotor considerou a versão de Mary inacreditável e apontou que ela diferia muito de seus depoimentos originais. Ele admitiu que Matthew poderia ter sido um chefe de família exigente e dominante, mas o verdadeiro perigo, em sua opinião, vinha de Mary. O promotor alegou que ela tomou uma medida desesperada para esconder suas maquinações financeiras de seu marido. O caso complexo estava nas mãos dos jurados. Eles tiveram que examinar montanhas de documentos, ouvir numerosas testemunhas e tomar uma das possíveis decisões. As opções variavam do caso mais brando, 1 ano de prisão, até o mais severo, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, com perda da custódia dos filhos. Em 19 de abril de 2007, após 8 horas de deliberação, os jurados anunciaram seu veredito. Eles consideraram Mary culpada de ações não intencionais. Esta foi a opção intermediária entre os extremos. Todos esperavam que o tribunal impusesse pelo menos 6 anos de prisão, mas a decisão foi surpreendente. 210 dias, considerando os 5 meses já cumpridos em prisão preventiva. Depois disso, Mary foi enviada para um centro especializado de reabilitação por 2 meses e então libertada. O tribunal justificou esta decisão branda, dizendo que acreditava nos depoimentos da acusada sobre anos de pressão psicológica que a levaram ao desespero. Os moradores da pequena cidade mostraram uma compreensão surpreendente pela ação de Mary. A história dos sapatos para danças específicas impressionou particularmente o público. As mulheres locais concordaram que a obrigação de usar tais sapatos constituía uma forma de coerção moral e expressaram seu apoio à acusada. A promotoria insistiu em uma pena mais severa. Em sua opinião, a situação requeria uma classificação diferente, já que Mary tomou a decisão de entrar armada no quarto. Naquele momento, ela agiu conscientemente. No entanto, esses argumentos não encontraram eco nos jurados. Numerosos pedidos da acusação para reabrir o caso foram ignorados. Esta decisão judicial provocou grande repercussão pública, especialmente entre os parentes de Matthew, que consideraram a sentença uma zombaria da justiça. Em agosto de 2008, Mary recebeu a custódia total de suas 3 filhas, que até então estavam com os pais de Matthew. Uma séria batalha legal eclodiu pelo direito de criar as crianças. Os parentes insistiam que Mary não era um modelo adequado para as crianças, apontando seus problemas com controle emocional e possíveis reações inadequadas em situações de estresse. No entanto, o tribunal ficou do lado da mãe. Quanto às irregularidades financeiras nas quais seu marido supostamente estava envolvido e as quais forçou Mary, nenhuma acusação foi feita contra ela. Por um tempo, ela trabalhou em uma lavanderia. Depois encontrou emprego em uma creche perto de McMinnville. No entanto, devido à atenção aumentada da sociedade e da imprensa, ela não permaneceu muito tempo em lugar nenhum. Hoje, Mary, que completou 50 anos, prefere evitar a publicidade. A informação sobre sua localização atual permanece confidencial.